Observei este paciente por mais de 30 anos. O livro que escrevi sobre ele não é um retrato imaginário. O Sr. Zasetsky existe. Para escrever seu retrato, utilizei partes de seu diário para descrever qual a sensação provocada por uma lesão. Mas o livro também contém digressões nas quais expliquei a estrutura psicológica das dificuldades que ele enfrentava, e como eram causadas pelo tipo de lesão que ele havia sofrido. Assim, este livro não é só um retrato, mas uma tentativa de chegar mais perto do entendimento de determinados fatos psicológicos através do uso da neuropsicologia. Muitas vezes senti vontade de escrever um terceiro livro, ou mesmo uma pequena série de tais livros. Poderia descrever um homem que sofreu uma perda completa de memória, e tudo o que aconteceu à sua personalidade após esta perda. Ou poderia escrever a respeito de um paciente com lesão dos lobos frontais, que acarretou numa completa perda de sua capacidade de formular metas e planos, e como isto o afetou. Até agora, tais tentativas têm sido feitas por escritores, como Alexander Green, o escritor russo que escreveu O Inferno Perdido e Retomado, um conto que descreve um paciente cujos lobos frontais foram feridos. Mas este é apenas um retrato imaginário, como também o é o conto Funes o Memorioso de Jorge Borges, no qual são repetidas algumas de minhas observações de Cherazelsky. A realização de uma pesquisa visando um livro deste tipo seria difícil para mim. Tem-se que encontrar um indivíduo com qualidades excepcionais, um superdesenvolvimento de determinada característica, ou distúrbio de alguma função primária, que tenha causado completa mudança de personalidade. Tem-se que passar décadas acompanhando este retrato não imaginado, isolando fatores decisivos e passo a passo construindo a síndrome completa. Infelizmente, não tenho uma tal oportunidade. A única possibilidade que me restou foi voltar-me a mim mesmo e descrever a vida de um psicólogo soviético em retrospecto, tendo em mente que os componentes desta história são muito diferentes daqueles dos livros precedentes. Não há ninguém com capacidades excepcionais, não tenho nenhuma. Nem há uma capacidade específica ou um desastre específico. Mas há a atmosfera de uma vida, que começou naquele momento único que foi o começo da Revolução. Há um período de exploração, o encontro com o gênio e o submeter-se à sua influência, e a série de realizações que um intelectual pode empreender ao longo de uma vida razoavelmente longa. As pessoas vêm e vão, mas permanecem as forças criativas dos grandes eventos históricos, as ideias e feitos importantes. Esta seja talvez a única desculpa que tive para escrever este livro. Epílogo 1 Retrato de Luria. Nunca passaria o tempo de minha vida numa esperança vã e inútil, buscando o que não pode ser, um homem sem falhas entre todos que se alimentam de frutos da extensa terra. Mas louvo e amo todo homem que nada de vil faz por livre arbítrio. Contra a necessidade, nem mesmo os deuses lutam. Simonides' autobiografia de Luria, assim como minha introdução a ela, foram escritas de acordo com a filosofia de Alexander Romanovich, segundo a qual as pessoas são transitórias e só seus atos e ideias têm um interesse duradouro. Em certo sentido, ele estava muito certo. Mas, aplicada à história de sua própria vida científica, esta visão despersonalizada das ideias trai tanta substância de sua teoria psicológica quanto sua visão da importância das circunstâncias sociais na formação das realizações humanas individuais. Quando minha esposa Sheila e eu lemos pela primeira vez o manuscrito que serviu de base para esta autobiografia, fomos surpreendidos pela total ausência de qualquer informação de caráter pessoal. A sucessão de ideias e experimentos são apresentados como que num vácuo. Ao longo de uma série de cartas e de várias discussões que mantive com Alexander Romanovich no ano que antecedeu de sua morte, 1977, tentei extrair detalhes do contexto social e pessoal de seu trabalho. Este esforço obteve sucesso apenas em parte. Luria manifestou pouco interesse por sua história pessoal quanto sugere sua autobiografia. Mas minha curiosidade não permitiu que as coisas ficassem por isso mesmo. Para descobrir algo a respeito da carreira de Alexander Romanovich, tive que recorrer a outros. Aprendi muito com as conversações que mantive com Lana Pimenovna Luria, sua esposa por 40 anos, com seus antigos estudantes e com colegas. Na minha última visita a Moscou antes da morte de Alexander Romanovich, pedi a ele que organizasse uma reunião do pequeno grupo de psicólogos que haviam trabalhado com ele e com Lev Vygotsky durante a década de 20, na construção de uma nova psicologia soviética. Esperava que as reminiscências instigassem sua memória. Miraculosamente todos estavam vivos. 6 compareceram ao chá. Ao longo da discussão, ouvi velhas mulheres recitarem poemas que haviam composto havia já 50 anos, em homenagem às batalhas do grupo contra seus detratores. Alexander V. Zaporozhets, ligeiramente mais novo que Alexander Romanovich, sorriu amplamente ao lembrar-se da maneira enérgica pela qual Alexander Romanovich havia organizado o trabalho deles, e os apresentado orgulhosamente a Vygotsky em seus exames orais. Estas pessoas não haviam esquecido,
e não desejavam que o mundo esquecesse tudo o que haviam feito e como haviam lutado. Prometi àquelas pessoas, Alexander Romanovich entre elas, que não esqueceria seus esforços e nem deixaria que fossem esquecidos. Decidi então escrever este ensaio. Como não tenho o treinamento de um historiador da ciência e da sociedade, e como muito pouco material documental é disponível hoje a respeito da vida de Alexander Romanovich e da psicologia soviética daquele tempo, não pretendo apresentar um relato abrangente de sua vida e sua época para suplementar o panorama colocado em sua autobiografia. Fazem-se disponíveis excelentes discussões da ciência soviética, em particular o Science and Philosophy in the Soviet Union, de Loren Graham. Mas estes tratados eruditos revelam muito pouco do sabor pessoal que tem a vida e o trabalho de um psicólogo soviético. Para elaborar um panorama das condições precisas, da excitação, do medo e das esperanças que energizaram o trabalho de Alexander Romanovich por mais de meio século de labuta incansável, suplementei a informação disponível, não só com a escassa evidência documental existente, mas também com detalhes que não posso documentar, colhidos entre conversações casuais. Escrevendo este ensaio, não pude escapar da perspectiva e das limitações da minha própria educação e de minhas próprias opiniões acerca da busca de uma psicologia científica mais poderosa e humana. Treinado na tradição das teorias americanas de aprendizagem dos anos 50, cheguei a Moscou sem suficiente preparo para entender o trabalho de um homem cujas ideias científicas, políticas e filosóficas constituíam uma visão do mundo coerente, e muito diferente de qualquer outra que eu já tivesse encontrado. Ainda que os estilos da teoria e da pesquisa psicológicas nos Estados Unidos tenham mudado consideravelmente nestes últimos 20 anos, ainda diferem da teoria e da pesquisa soviética em sua abrangência limitada e ênfase no pragmático. O vazio que separa os cientistas soviéticos da geração de Alexander Romanovich dos psicólogos americanos da minha geração não pode ser superado por uma mera ignorância de sua existência. Ao invés, o estudo correlativo de nossas respectivas metas gerais, da história de nossas ideias e da estrutura de nossas teorias tem que ser feito atentando-se para as diferenças. Uma vez discernidas as dimensões e o contorno de nossas discordâncias, podemos considerar uma tentativa racional de rapprochement. No presente estado embrionário de uma tal atividade, no entanto, a impossibilidade de um relato completo e objetivo da vida e da obra de um psicólogo soviético, feito por um psicólogo americano, será tão evidente ao leitor quanto é para mim. Perante estas dificuldades, começo o relato por onde ele começa para mim, com minha primeira visita a Moscou em 1962. Naquele outono, Sheila e eu, recém-graduados da Universidade de Indiana, chegamos a Moscou, onde eu deveria me engajar por um ano numa pesquisa de pós-doutorado com Alexander Romanovich. Ele estava em sua dacha no dia em que chegamos, mas de maneira muito sensata mandou um estudante e um colega que fala inglês razoável para ajudar-nos a chegar na universidade. Na tarde seguinte, os Luria nos ofereceram um chá em sua casa. Alexander Romanovich nos apresentou a Lana Pimenovna e nos levou à sala de estar, que também servia como quarto. Num inglês excelente, perguntou se falávamos russo. Um pouco, admiti. E esta foi a última vez que falamos entre nós em inglês, ainda que meu domínio da língua russa nunca chegasse a aproximar-se de seu domínio do inglês. Ao longo da hora seguinte, escrevemos um plano científico que definia meu trabalho para o ano. Como eu havia chegado a Moscou portando nada além de uma vaga esperança de aprender sobre condicionamento semântico, ou o estudo das respostas condicionadas ao significado das palavras, a ideia de me comprometer com um plano concreto no meu primeiro dia na União Soviética era aterrorizante. Mas também era necessário. O plano poderia até ser modificado, mas não poderia ser ignorado. Esta foi minha primeira aula sobre como agir à maneira soviética. Só quando aprendi que os planos escritos podem ser modificados para adaptarem-se às necessidades práticas pude apreciar o estilo de trabalho inimitável de Alexander Romanovich. Feito o plano científico. Alexander Romanovich, VL2SE a Sheila. Quais, inquiriu ele, eram seus planos? O que ela pretendia fazer além de estudar? Sheila estava incerta a respeito de seu futuro, embora ela tenha vindo a estudar na Escola de Jornalismo da Universidade de Moscou e, graças à intervenção de Alexander Romanovich, escrever para um jornal publicado em língua inglesa. Mas nós dois tínhamos certeza de que queríamos aprender tanto ou quanto possível sobre a cultura russa. Esta declaração agradou muito a Alexander Romanovich. Reclamando de um antigo estudante que não havia feito nada senão estudar, ele escreveu um plano cultural tão detalhado quanto o plano científico. Logo percebemos que Alexander Romanovich era um apreciador da arte da Ásia Central, um conhecedor da ópera e do teatro, e um dos consumidores mais onívoros de romances policiais que já havíamos visto. Deixamos o apartamento dos Luria repletos de bolo, chá e com a forte impressão de ter conhecido um furacão.
Esta impressão foi reforçada pela experiência posterior. Na segunda-feira, fui ao laboratório de Alexander R. Romanovich no Instituto de Neurocirurgia. Havia um palestrante convidado naquele dia, o fisiologista Nicholas Bernstein. Seu assunto, modelos matemáticos na psicologia, me surpreendeu, por ter aprendido que os psicólogos soviéticos rejeitavam a quantificação. Minha surpresa logo transformou-se em desespero quando Alexander Romanovich me apresentou como um psicólogo matemático, e me pediu para falar sobre os recentes desenvolvimentos ocorridos neste campo nos Estados Unidos. Não sei se meus ouvidos aprenderam logo, mas sob uma tal pressão minha fluência na língua russa melhorou rapidamente. Nos meses seguintes, Alexander Romanovich bondosamente fez com que fosse possível que eu realizasse todos os experimentos sobre reflexo condicionado que havia vando pesquisar. Embora eu logo tenha descoberto que ele não mais utilizava esta técnica já havia uma década, meus experimentos foram incluídos numa série geral de investigações que sua colega Evgenia Onskaya estava realizando. Trabalhei tão dedicadamente quanto possível, sem perceber quão desinteressantes meus trabalhos eram para meu anfitrião. De tempos em tempos Alexander Romanovich me levaria em sua Honda, visitando pacientes que esperavam ou se recuperavam de uma operação no Instituto de Neurocirurgia. O enorme respeito que ele evocava foi transferido para mim, um jovem estrangeiro numa mal ajambrada jaqueta branca de laboratório. Nada entendi do significado de seus exames clínicos, ainda que achasse as tarefas que ele dava aos pacientes, e suas respostas, curiosamente interessantes. A impressão dominante que tive de Alexander Romanovich ao longo daquele ano foi o de um homem com pressa. Seu apetite pelo trabalho me exauria. Mesmo suas pausas para almoço eram mais do que eu poderia acompanhar. Quando almoçávamos juntos, ele andaria rapidamente de seu laboratório até um pequeno café, próximo ao instituto. Ainda que na época ele tivesse 60 anos e eu só tivesse 24, mal conseguia acompanhar seu passo. No café pedíamos 2 enroladinhos e 2 escaldantes copos de café, e comíamos de pé, no balcão. Pelo menos eu comia e bebia. Alexander Romanovich parecia inalar o café fervente, enquanto eu timidamente assoprava a xícara para esfriá-lo. Deixando-me a sós com meu tenro paladar, ele saltaria de volta ao laboratório, onde eu poderia encontrá-lo quando tivesse terminado. Em intervalos irregulares ao longo do ano, ele falou um pouco sobre seu passado e sobre seu mentor, Vygotsky Y. Deu-me cópias dos recém-reeditados trabalhos de Vygotsky, incitando-me a estudá-los. Certa ocasião, levou-me a seu escritório e me fez sentar numa mesa grande, com tampo de vidro. Foi então a um armário repleto e trouxe consigo grandes volumes amarrados com um barbante. Abrindo um deles, passou a me contar sobre uma viagem que havia feito à Ásia Central muitos anos atrás para realizar experimentos psicológicos. As respostas incomuns, para não dizer bizarras, que ele havia obtido dos camponeses me divertiram, mas dei pouco significado a elas naquele momento. Também não conseguia entender muito a respeito de Vygotsky. Havia sido professor de Luria, e Luria deixou claro que o considerava um gênio. Mas tanto a prosa de Vygotsky quanto o estilo de seu pensamento derrotaram minhas tentativas de entender a admiração que Luria tinha por ele. Eu havia lido o Pensamento-Linguagem de Vygotsky durante meu curso de graduação, mas a não ser por algumas observações sobre a aprendizagem de conceitos em crianças, assunto que na época eu não compreendia, pouco via em seu trabalho que gerasse mais entusiasmos. Mesmo assim, fui educado. Li o que pude e ouvi. Alexander Romanovich não introduziu o assunto à toa. Ele sabia que só poderia plantar as sementes do entendimento e esperar que germinassem. Também sabia que quanto mais sementes plantasse, mais chance haveria que alguma se desenvolvesse. Ele esperou por um longo tempo. Nos anos que se seguiram, mantive contato com Alexander Romanovich e visitei-o em diversas ocasiões. Ele estava ansioso para organizar a publicação em inglês de um compêndio de 2 volumes sobre a pesquisa psicológica soviética, e eu me dispus a ajudá-lo. Na mesma época em que meu coeditor, Irving Maltman, e eu completamos este projeto, tornei-me o editor do Soviet Psychology, uma revista de traduções. Ao longo dos anos, por conseguinte, tive diversas oportunidades de ler o trabalho de Alexander Romanovich e de muitos outros psicólogos soviéticos que atingiram a maturidade antes ou imediatamente depois da Segunda Guerra. De maneira coerente com o treinamento que havia recebido enquanto graduando, continuei a me interessar pela pesquisa soviética que utilizava as técnicas pavlovianas de condicionamento. Em minha primeira visita a Moscou, estudei as pesquisas acerca do condicionamento de limites sensoriais de órgãos internos, o que sugeria uma abordagem importante ao entendimento dos sintomas psicossomáticos e das primeiras respostas adaptativas em recém-nascidos. Também outras linhas de pesquisas eram intrigantes. Conheci os estudos soviéticos com chimpanzés, que lançavam uma nova luz sobre os clássicos estudos de Wolfgang Kohler acerca do insegui,
Interessantes tentativas de ligar os métodos de instrução programada às teorias do desenvolvimento mental, e bizarras demonstrações da capacidade humana de desenvolver uma habilidade sensorial, como o ouvido absoluto. Tive sucesso ao aplicar algo desta informação a meu próprio trabalho. Por exemplo, quando o acaso me levou a realizar pesquisas na África Ocidental, me lembrei do trabalho de Alexander Romanovich na Ásia Central e consegui reproduzir algumas de suas observações.